Olá pessoal, hoje falaremos sobre a taxa Selic e operações compromissadas e também falaremos um pouco ali do debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. Então, primeiramente aqui vamos para o conceito da Selic e da taxa Selic, tá? Temos que ter em mente então que Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia e que é uma das infraestruturas do mercado financeiro brasileiro, tá? É na Selic que ficam custodiados os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. E também ela processa as operações compromissadas, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aí vem a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, tá? Ela que meio que é a mãe de todas as taxas, podemos dizer assim, tá? Então vamos aqui para operações compromissadas, um conceito também bem básico para vocês entenderem, tá? As operações compromissadas são definidas como compra e venda de títulos compromissados, tá? Então, por exemplo, o comprador, ele assume o compromisso de revenda e o vendedor assume o compromisso de recompra. É um conceito básico, só que fica meio confuso. Vou explicar aqui já demonstrando os exemplos, tá? Então temos aqui como exemplos de operações compromissadas a CDB, que é o Certificado de Depósitos Bancários, a LCI, que é Letras de Câmbio Imobiliário, a CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, a LCA, que é a Letras de Câmbios do Agronegócio, a CRA, que é Certificados de Recebíveis do Agronegócio, letras hipotecárias e debêntures, tá? Por exemplo, se você tem uma conta numa corretora de investimentos, vou citar um exemplo aqui, a Nuinvest, digamos, que é uma corretora digital, né? Investimentos, você vai abrir lá e você vai ver que tem CDBs à venda, né, LCIs à venda. Então, automaticamente, quando você compra uma CDB, você já vai estar assumindo o compromisso de revenda dessa CDB no dia do vencimento dela. Então, é isso que é as operações compromissadas. Assim como o vendedor, ele está te vendendo a CDB hoje, tá, o banco, e ele vai estar assumindo o compromisso de recomprar esse CDB no dia do vencimento. Então, isso são operações compromissadas. É um termo até fácil de entender, tá? Que acaba sendo bem importante no mercado financeiro, tá? Então, aqui agora vamos para o debate sobre os depósitos remunerados, tá? Então, esse é um projeto de lei, é o projeto de lei 3877 de 2020 e ele meio que define como o Banco Central vai controlar as operações compromissadas, tá? Isso afeta diretamente a dívida pública. Por quê? Porque hoje a dívida pública brasileira, ela, no caso antes, né, do projeto de lei, ela consistia também em considerar as operações compromissadas. Então, o valor que o governo teria que pagar para esses títulos, ele constava na dívida pública. Então, por exemplo, cerca de 20% da dívida pública era sugado, digamos assim, pelas operações compromissadas, tá? E essa lei ela veio para mudar isso, para retirar, digamos assim, uma lei, no caso, ela retiraria 20% da dívida pública brasileira, né? Na realidade, não retiraria, só retiraria o conceito ali de como entender a dívida. Isso que aconteceria? Deixaria, como ponto positivo, deixaria o indicador da dívida mais coerente, tá? Porém, reduziria a pressão do governo por controle e redução de gastos, tá? Por que tem essa redução de pressão? Porque no caso o governo teria 20% a mais a menos de dívida. Isso poderia ocorrer novos gastos, né? Novos investimentos, mas esses 20% não sumiram. De fato, o governo teria que pagar em cima dessas operações compromissadas, tá? Então esse é o debate ali inicial sobre essa lei de 2020. Eu particularmente acho que o indicador da dívida ficaria mais coerente mesmo sem esses 20%, só que ao mesmo tempo eu entenderia que o governo faria mais gastos e gastos, entendeu? Então não teria um controle exato. Como tem ali a questão do controle de gastos, se você tirar 20% da dívida, automaticamente o governo vai gastar mais, né? Então, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Então, por isso que é importante sempre ter o debate, né? Sempre ter o pró e o contra, tá certo? Mas é só um conceito básico, só para vocês terem em mente do que significa esse projeto de lei.
Tá certo? Agradeço vocês e até o próximo vídeo.